Sobre o caso Léo Lins, eu acho que esse foi o assunto que mais me pediram pra eu falar nesse momento que eu estava de recesso. E assim, choveu mensagens na minha DM lá no Instagram. Felipe, você vai comentar o caso Léo Lins. Você vai comentar o caso Léo Lins. Você vai comentar o caso Léo Lins. E assim, eu ficava respondendo pra todo mundo, gente, olha só, eu tô de recesso e eu tô precisando desse recesso porque minha cabeça tava meio pirando. Então, se eu parasse pra estudar sobre isso, pra fazer um vídeo sobre isso, naquele momento... Enfim, era o momento que eu tava precisando disso. Então, não era o momento de sair pra voltar a fazer live, né? Ou então fazer um vídeo, nada disso. Eu tava realmente precisando desse momento. Mas, sobre o caso Léo Lins, qual a minha contribuição que eu posso oferecer pra isso? Definitivamente, o que eu posso contribuir com isso não é sobre a parte jurídica sobre esse caso. Sobre a parte jurídica desse caso, eu posso deixar com outros colegas e camaradas, o Hugo Pontes, por exemplo, que é um baita advogado socialista, que atua lá no Instagram, por exemplo, tem uma atuação muito marcante lá no Instagram. Eu acho que ele pode ajudar com essa abordagem jurídica de maneira mais interessante. Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Agora, sob uma perspectiva estética, eu posso trazer as minhas contribuições sobre esse caso. Porque a primeira questão aqui que a gente precisa ter em mente é que o Léo Lins, ele não foi condenado por fazer piada. Esse é o discurso que a direita e a extrema-direita tentam trazer para o debate. E alguns comediantes que desejam defender o seu colega de profissão, né? Tentam trazer para o debate de que ele está sendo condenado a 8 anos de prisão por conta de uma piada. Isso não é uma verdade. O Léo Lins está sendo condenado por racismo. São coisas diferentes. E aí vocês vão me dizer o seguinte: mas o Léo Lins foi condenado por racismo na medida em que ele estava interpretando um personagem no palco fazendo uma piada. E aí a gente entra no nosso debate sobre estética acerca desse tema. Bom, o que é estética a princípio? Estética nada mais é algo que a gente já comentou inúmeras vezes aqui no nosso canal: ciência da percepção. Portanto, estética é aquela ciência, é aquela produção de conhecimento que nos ajuda a compreender a maneira como percebemos a realidade. Percebe o que eu quero dizer? Agora, a maneira como percebemos essa realidade, ela é condicionada por uma série de questões. Dentro dos estudos estéticos, por exemplo, nós temos o estudo do belo, nós temos o estudo da história da arte, nós temos o estudo da teoria da arte e nós temos o estudo do gosto. Ou seja, dentro das percepções estéticas, nós estudamos inclusive o gosto. Então, não se trata também, inclusive, ao estudar o caso Léo Lins, de discutir o gosto sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. A teoria do gosto é para além dessa percepção também. Então vamos lá. Estética, ciência da percepção, nos ajuda a compreender a nossa realidade, a maneira como percebemos essa realidade e como essa nossa percepção da realidade é condicionada por uma série de fatores. Entre eles, a nossa historicidade. A nossa historicidade. O nosso contexto. O contexto o qual determinada coisa é proferida. Contexto histórico, social e espacial. Beleza? Essa é uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente com relação a isso. Aí a gente entra sobre essa perspectiva estética no discurso que essa extrema-direita tenta trazer para esse debate, que é o discurso de que o Léo Lins estaria interpretando um personagem ao fazê-lo. Ora, é verdade. É verdade. Léo Lins estava interpretando um personagem,
a despeito do que ele mesmo diz. Porque eu não sei se vocês mesmos repararam ou estiveram presentes aí na internet, mas surgiu uma série de vídeos de colegas de profissão, inclusive, que se posicionam contra Léo Lins com partes do seu livro. Que, inclusive, quando o Thiago Santinelli foi lá no Desencontros, o Thiago Santinelli foi um dos primeiros convidados do Desencontros lá atrás. E o Thiago Santinelli, quando eu perguntei a ele sobre o Léo Lins, é claro que o Thiago Santinelli se posiciona ideologicamente contra Léo Lins naquela ocasião, quando ele conversou comigo, mas, muito claramente, o Santinelli fala: o livro do Léo Lins é um bom livro. E muitos outros comediantes que eu tive a oportunidade de conversar dizem que o livro sobre comédia do Léo Lins não é um livro ruim. Não tive a oportunidade de lê-lo. Mas muitos desses comediantes dizem que foi um livro que, inclusive, ajudou-os a pensar comédia. Agora, no livro do Léo Lins, ele se posiciona em determinados momentos, e aí vocês podem averiguar na internet isso, porque tá muito aberto para todo mundo, essas partes do livro do Léo Lins, onde ele diz que na comédia stand-up, o comediante, apesar de estar num palco, não interpreta um personagem. Afinal, ele está ali de cara limpa, apesar de estar em cima do palco. Veja, eu não concordo com essa posição do Léo Lins do livro. Eu concordo com a posição do Léo Lins posterior ao livro agora, quando ele está tentando se defender. E vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Porque agora, de maneira muito oportuna, diga-se de passagem, eu não sei se ele mudou de opinião durante todo esse processo, desde o momento que ele leu o livro. É claro que a gente sempre tem que pensar, qualquer livro, seja um livro de um grande autor, como o livro do Léo Lins, a gente tem que pensar a arqueologia desse livro. Quando esse livro foi escrito, por quem foi escrito e quem era essa pessoa nesse momento que foi escrito. Não sei se Léo Lins mudou de opinião durante todo esse processo. A verdade é que ele nunca disse sobre isso, pelo menos ao meu conhecimento. E hoje, de maneira muito oportuna, após a condenação, ele muda o discurso dele e diz que não. O Léo Lins, que está em cima do palco, é um personagem que, inclusive, veste uma vestimenta distinta por estar em cima do palco. Mas ele continua sendo um Léo Lins, diga-se de passagem. Ele não é um personagem que muda de nome, nada disso. Mas ele é um personagem em cima do palco. Eu concordo com o Léo Lins quando ele diz que ele é um personagem em cima do palco contando suas piadas. Concordo perfeitamente com ele. E aí, pra falar sobre isso, a gente volta pro debate estético pra discutir o que é um personagem. E aí, pra discutir o que é personagem, antes de tudo, a gente precisa discutir o que é persona. E a persona é uma máscara do teatro greco-romano que etimologicamente nos descreve persona, personare. Ou seja, essa máscara do teatro grego era uma máscara que cobria o rosto do ator e tinha um vão na altura da boca por onde saía a voz. Person é por onde sai a voz. O que significa essa persona, portanto? É a máscara que cobre o rosto do ator para permitir que a voz saia. Etimologicamente, é isso que ela nos descreve. Para além da etimologia, de maneira semântica, o significado de persona, do cobrir o rosto para permitir a voz, permite, portanto, que o ator cubra o seu rosto e, portanto, a maneira mais direta pelo qual ele se apresenta para os sujeitos, para aqueles que o contemplam, para permitir sair de dentro de si um outro. Entende o que é a persona? Entende o que é a persona? A persona não é o surgimento de outro distinto do eu. A persona é o permitir, é a permissão do fazer surgir um outro de mim. Um outro eu. Essa é uma discussão que está presente na psicanálise, na psicologia.
Inclusive, um filme muito conhecido, inclusive por vocês que estão aqui na live comigo, porque eu trago esse filme pra vocês inúmeras vezes, chamado Persona, discute um pouco sobre isso, inclusive um pouco sobre psicanálise nesse sentido. Nesse filme, em Persona, nós temos, sobretudo, duas personagens: Elizabeth Vogler e Alma. Alma é uma enfermeira. Elizabeth Vogler é uma atriz. Uma grande atriz de teatro. Elizabeth Vogler, em determinado momento, de maneira inesperada, ou sem nenhuma explicação a priori, perde a voz, deixa de falar, se emudece. E esse emudecimento da personagem de Elizabeth Vogler provoca a sua necessidade de cuidados. E é justamente Alma, a enfermeira, que será responsável pelos cuidados de Elizabeth Vogler numa ilha distante, numa casa distante. Ambas se isolam do mundo para conviver entre si. É claro que, nesse contexto, o silêncio de Elizabeth Vogler, a personagem de Liv Ullmann, se apresenta para a Alma como uma máscara. Na medida em que não fala, Alma entende em Elizabeth Vogler um lugar de escuta. Percebe isso? Elizabeth Vogler transforma-se na máscara, na persona de Alma. Inclusive, em determinado momento do filme, tem aquela cena onde os dois rostos se juntam, se entrelaçam entre si. A máscara de Elizabeth Vogler transforma-se na máscara de Alma. E no momento em que Elizabeth Vogler transforma-se na máscara de Alma, a voz sai. A alma sai. Um novo eu da personagem de Bibi Andersson é permitido. Ao vestir-se a máscara, personare, surge a voz. Uma voz que convencionalmente não seria permitida ser falada. Entende o que eu quero falar? Naquele contexto, lembra que eu falei sobre estética? Que a estética ela é carregada de contexto? Pois é. Naquele contexto, Alma falou coisas que ela não falaria pra ninguém e que nem mesmo ela conhecia. Mas isso não deixou de ser ela. Esse fato não deixou de ser ela. Por mais que nem mesmo ela conhecesse todos esses traumas, todas essas angústias, tudo aquilo que estava dentro dela, deixou de ser ela. Alma, no hospital, é uma enfermeira. Alma, em casa, é outra. Alma, vestindo a máscara de Elizabeth Vogler, é outra. E nós somos personas. Personas que muitas vezes não conhecemos. Porque não tivemos a oportunidade de conhecer esse nosso eu em determinado contexto. Entende? Existem contextos pelos quais nós somos determinadas coisas. Aqui em live eu sou um Felipe Leão. Fora da live, eu sou o pai, eu sou o marido, sou outras pessoas. A depender do contexto, a depender do lugar, a depender do tempo, a depender do que for, nós vestimos máscaras, nós vestimos personas. E o personagem, o que é? O personagem também é uma persona. O personagem, ele não deixa, e aqui que tá a grande questão de todo esse debate com relação ao Léo Lins. E mais uma vez, eu não posso oferecer nenhuma contribuição jurídica sobre esse caso, para além da questão estética de todo esse debate. Stand-up é arte? Evidentemente que sim. Stand-up, portanto, sendo arte, tem no seu intérprete um personagem? Evidentemente que sim. Léo Lins, no palco, está interpretando um personagem? Evidentemente que sim. O personagem é um outro que, para além de Léo Lins? Não. Aqui que está a questão.
Aqui está a questão. O personagem é um eu que surge de nós. Como o nome já indica. Não é possível que um ator ou atriz faça surgir um outro que não esteja nele. Isso é evidente. Aí vocês vão me dizer, ora, tá, então o choque de cultura também tinha que ser preso, tinha que ser condenado, e etc, etc, etc. Aí a gente entra num outro debate, que é o debate da representação. Porque, claro, o personagem, ele representa. Ele representa através da percepção do eu. Léo Lins, Caíto Manier, choque de cultura como um todo, ao olhar para a realidade, representa essa realidade e, portanto, há uma mimese dessa realidade que Aristóteles já discutia lá atrás. A mimese nada mais é do que a representação e, de alguma maneira, a imitação daquilo que se apresenta. E a imitação, gente, não é exatamente copiar, mas representá-la, exagerar, satirizar, ironizar. No caso do choque de cultura, existe uma mimese. E essa mimese é a representação, é a satirização, a ironização de um discurso muito claro. De um discurso exagerado muito claro. É claro, e aí é importante que seja dito, que todos aqueles personagens interpretados por cada um daqueles 4 que ali estão são parte do eu desses sujeitos. Mas por que são parte do eu desses sujeitos? Porque cada um deles enxerga a realidade e, ao enxergar a realidade, representam essa realidade. E, ao representar essa realidade, fazem surgir do eu aqueles personagens. Rogerinho e companhia. Léo Lins, com muita clareza, não é esse sujeito. Léo Lins, com muita clareza, por mais que seja um personagem, ao subir no palco, representa, mimetiza. Porque olha para essa realidade, enxerga essa realidade, exagera com essa realidade. Mas é Léo Lins. E isso é muito evidente. Agora, para sintetizar todo esse debate que a gente está trazendo aqui agora, sobre a discussão sobre o que é personagem, o que é persona, o que é estética, além da questão jurídica, é entender que o personagem não é salvo-conduto para cometer crime. Eu não posso simplesmente me ancorar na ideia de que eu estou fazendo um personagem, de que eu estou fazendo arte, para evocar magicamente o discurso da liberdade de expressão irrestrita que a arte supostamente deva ter. A arte não carrega liberdade de expressão irrestrita. Isso é uma mentira idealista. É uma mentira idealista. E veja só o que eu estou dizendo aqui. Quando eu digo que a arte não carrega liberdade de expressão irrestrita, eu não estou dizendo que a arte deva ser apagada. Essas artes devem ser apagadas. Mas os seus interlocutores, os seus intérpretes, melhor dizendo, seus autores, sim, sujeitos pertencentes ao mundo e, portanto, cabíveis de serem julgados. Cabíveis de serem julgados. As obras de Leni Riefenstahl, por exemplo, não devem ser apagadas da história. Definitivamente não. Nascimento de uma Nação, de Griffith, não deve ser apagado da história. Definitivamente não. Mas esses sujeitos, sim. Não apagados da história, mas esses sujeitos, sim, devem cumprir de acordo com os seus atos. Vale dizer o seguinte: a punição a Léo Lins, seja ela a condenação, a prisão, seja ela pagamento de fiança, seja ela revertida em serviços comunitários, ou seja lá o que for, não resolve absolutamente nada. Porque essa lógica punitivista não é o caminho. Definitivamente. Para solucionar o problema real. Isso que eu quero dizer. Para solucionar o problema real, ela não soluciona absolutamente nada. Mas fazer arte não é salvo-conduto para falar o que quer. Para falar o que deseja.
para expressar a suposta liberdade de expressão restrita. Porque a liberdade de expressão restrita é uma mentira. É a pior das censuras. E a gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes. Porque o que é censura, gente? Censura, ela nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta. E é uma ferramenta de uso de classe. Há quantos anos Léo Lins está proferindo essas piadas? Quantos anos Léo Lins está proferindo essas piadas? Quanto tempo demorou para que Léo Lins finalmente tivesse uma condenação? E eu não estou dizendo aqui que ainda bem que ele foi condenado, nada disso. Eu estou dizendo assim, quanto tempo demorou para que isso pudesse acontecer? Agora, pense em todo o caso do MC Pose, que tanta gente adorou usar como comparação. Pense, portanto, a ferramenta, nesse sentido, a censura como uma ferramenta de uso de classe. E entendendo que a censura é uma ferramenta de uso de classe, vocês entendem o porquê que sistematicamente uma determinada classe social é perseguida. Sistematicamente uma determinada classe social é perseguida por esse instrumento. E por que é sistematicamente perseguida por esse instrumento? Porque sendo um instrumento, a censura, ela é somente um meio de uso de determinada classe. Classe essa que é a dominante de determinado tempo histórico. Veja só, mais uma vez a gente discutindo estética. A estética demanda de contexto. O contexto o qual estamos presentes. E hoje, nós vivemos num sistema produtivo capitalista, o qual a classe dominante é a classe burguesa. E a classe burguesa detém não só os meios de produção, como os meios de comunicação. Não só os meios de produção, como os meios de comunicação. Essa classe que demanda e que detém os meios de produção e de comunicação, e inclusive tem no aparato jurídico. Olha só, e aqui a questão da jurisdição, que eu não tenho como trazer o aparato dos meandros dela, mas o que eu posso garantir para vocês é que a jurisdição, o direito, ele existe como um garantidor do Estado de Direito. Desse Estado o qual estamos inseridos. O direito, ele existe para a manutenção desse Estado. E nesse sentido, o direito, enquanto jurisdição, tendo a censura como ferramenta, garante os interesses de quem? Da classe dominante. Não é à toa, portanto, que sistematicamente uma determinada classe social é perseguida em detrimento de outra. Quanto tempo demorou para que o Léo Lins finalmente tivesse sua condenação? Quanto tempo Léo Lins profere tais palavras, tais discursos? Sendo racismo crime. Porque é isso, gente. O Léo Lins não foi condenado por contar piada. O Léo Lins não foi condenado por contar piada. O discurso de liberdade de expressão que está garantido por direito não garante que você possa cometer crime. Não existe liberdade de expressão para proferir racismo. Ponto. Ah, mas era um personagem. Bom, já falamos sobre isso. É claro que era um personagem. Mas fazer arte não é salvo-conduto para cometer crime. E liberdade de expressão irrestrita, a pior das censuras. Na medida em que o discurso da liberdade de expressão irrestrita nada mais, nada menos é do que a censura sobre aqueles que não têm os meios de proferir tal liberdade. Porque quem é livre para exercer a liberdade? Aqueles que detêm os meios de produzir essa liberdade. De se comunicar, portanto. É o Elon Musk que tem a possibilidade de comprar a porra de uma rede social para ele. E fazer briguinha no Twitter com o Donald Trump. Por que será que ele comprou uma rede social só para ele? Entende? É a meia dúzia de famílias que detêm os monopólios de comunicação no Brasil. É sobre isso que a gente tá falando. Tá? Sobre o que eu acho da prisão de Léo Lins, primeiro, eu acho que ele não vai ser preso. Até porque, mais uma vez, sendo o direito uma ferramenta de uso de classe, é entender que, sendo o Léo Lins um cara branco, com muito dinheiro, com dinheiro para pagar os seus advogados, essa pena vai ser revertida facilmente em outras coisas. Vai ter muita
história pra rodar por aí, até porque essa condenação não é definitiva. Ela cabe recurso. Esse recurso vai ser feito. E essa pena vai ser revertida. Vai ser revertida. Enquanto tem outros inúmeros presos no Brasil sem mesmo ter a possibilidade de recurso. Só que adivinhe, quem são essas pessoas? Essa classe, essa mesma classe social perseguida por esse direito, por essa jurisdição que protege a uns e não a outros. Então, não acho que prender o Léo Lins por 8 anos é a solução do problema. Definitivamente não será. Não é e não será. Não acho que o Léo Lins será preso por 8 anos. Acho que muito facilmente essa pena será revertida, sendo ele uma pessoa rica. Mas acho que sim, houve crime. Léo Lins não pode simplesmente se abster do crime que cometeu, simplesmente dizendo: não, gente, era só um personagem, a despeito, inclusive, do que ele mesmo escreveu. Curtiram o vídeo?